Retornando, então, o nosso terceiro seminário internacional sobre rastreamento de ativos, o quinto painel, cujo tema é desconsideração da personalidade jurídica Ilhas Jersey. Nós temos a honra de ter como moderador desse painel, ministro do STJ, Carlos Fernando Matias, e também aqui conosco, Stephen Baker, partner at Baker & Partners, Elias Mubarak, sócio da Mubarak Advogados, doutora Cláudia Helena Batista, juíza titular da primeira vara empresarial de Belo Horizonte, promotor de falências no Ministério Público de São Paulo, doutor Joel Bortolão Júnior, doutor Fábio Souza Pinto, administrador judicial, sócio da WFSP Consultoria, e, à distância, nosso palestrante Lúcio Alves Ângelo Júnior, da Advocacia Geral da União, da Universidade de Salamanca, na Espanha. Então, para a condução dos trabalhos, com a palavra, ministro Carlos Fernando Matias. Boa tarde a todos. Antes de mais nada, eu gostaria de, ainda uma vez, agradecer a distinção que me dão o doutor Crico, meu amigo de longa data, não vou dizer de longos carnavais, mas de alguns seminários. O nosso querido Rodrigo Kaiserlian também, e também saúdo o diretor André Rocha, vice-presidente do Instituto, do IBRA. Sem maiores delongas, eu passo a palavra ao doutor Elias Mubarak para a sua exposição. Ele já foi, o mestre de cerimônia já fez a apresentação, então, para ganhar tempo, a palavra, Vossa Excelência. Boa tarde a todos. Muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Eu queria agradecer o convite na pessoa do Dr. Rodrigo Kaiserlian, presidente do IBRA, na pessoa do Dr. André, o vice-presidente. Saudar também o Dr. Cricor. É o terceiro congresso do IBRA e é o terceiro que eu participo. Muito contente de estar com vocês aqui. Nós vamos falar um pouco hoje, saudar os meus companheiros de painel, né? Como diz o desembargador Maurício Pessoa, nós vamos ombrear a todos aqui, né? Então, gostaria de estar muito feliz de estar com vocês aqui. Ministro Matias, feliz pela condução como moderador. Nós vamos falar um pouco aqui com vocês sobre, eu me propus a falar como advogado de recuperanda, né? A questão hoje, o advogado de recuperanda, quando você tem um procedimento de rastreamento de ativos, a gente fica numa situação mais ou menos complicada, porque não é você que vai pilotar o procedimento de rastreamento de ativo. Normalmente você vai estar ali do lado de quem vai sofrer os efeitos do procedimento de rastreamento de ativos. Ou seja, está se protegendo a empresa, se protegendo a massa, né? Aí eu falo como advogado de recuperando e advogado de massa falido. Dos pontos que eu acho bastante importante, e aí eu falo também como advogado, é a gente pensar um pouco na boa-fé. Né? Se você tem boa-fé do teu representado, aí sim a gente tem que pensar também na responsabilidade de você iniciar um procedimento de rastreamento de ativos. Quando você inicia um procedimento de despersonalização da pessoa jurídica e um procedimento de rastreamento de ativos, isso tem custo. E no caso da recuperanda, ela já está numa situação difícil. Então, aumenta o custo da recuperanda. Se tem boa-fé do outro lado, para iniciar o procedimento, você tem que ter fortes indícios. E é isso que eu acho que a gente tem que sempre pensar. Na mesma situação, você fala também de massa falida. Quando você inicia um procedimento de rastreamento de ativos de massa falida, o falido já está numa situação difícil. Então, se tem má-fé, tem que se iniciar sim um procedimento. Conversando um pouco antes aqui com o Dr. Eronides, que está aqui com a gente, ele salientou uma coisa que eu acho muito importante. Nós, como advogados, a gente tem que louvar o procedimento de rastreamento de ativos e a gente tem que respeitar,
porque ele vai procurar proteger a massa, proteger a recuperação, e ele vai coibir fraude. E quando você fala em boa-fé, você fala em ausência de fraude. Quando você fala em má-fé, você fala em fraude. Então, cabe a nós, advogados, nesses procedimentos, saber distinguir como você vai tratar essa situação. O que não é fácil, porque você está envolvido na defesa do teu representado. Então, é uma situação bem complicada. Eu gostaria de contar para vocês um caso aqui que aconteceu comigo, como advogado, que aí é uma situação diferente. Aproveitando, a gente está falando de despersonalização, não é um caso de Jesse, Dr. Steven, mas é um caso que aconteceu numa extensão dos efeitos de uma recuperação judicial, um Chapter 15, na Flórida. Não vou citar o nome da empresa, mas só de saber o caso eu achei bem interessante do que aconteceu. É uma recuperação judicial que existia, que foi feita uma venda durante a recuperação judicial, ou seja, um controlador vendeu para outro controlador. E essa recuperação judicial vem desde 2016. O que aconteceu? Aconteceu que quem comprou a empresa percebeu que existia um desvio de patrimônio do antigo controlador em detrimento da recuperação. Ou seja, você vai falar em rastreamento de ativos? Pode até ser que não, porque caberia ação própria, né? Olha, você vai buscar executar aquele antigo controlador. Acontece que você tinha uma situação de desvio de patrimônio para fora do Brasil. Então, ficou-se na dúvida, inicia o procedimento, não inicia o procedimento, e aí depois de muito estudo, muito entender, chegou-se à conclusão que poderia, sim, iniciar um procedimento de Chapter 15 na Flórida. Mas o que você ia alegar? Você ia alegar que o procedimento iria se iniciar para investigação em prol dos credores. Mas quem ia receber aquele valor? Eram os controladores ou eram os credores? E aí a ideia que eu achei muito interessante, a gente fez isso, é você, no plano de recuperação judicial, colocar que o fruto do que se buscasse naquele rastreamento de ativo era exclusivamente para pagamento de credor. Aí foi feito isso, foi feito o plano, foi aprovado pelos credores, na época esse ponto foi 98%, iniciou-se o procedimento, antes de iniciar o procedimento, instaurou-se um incidente na própria recuperação e levou-se para o juízo da Flórida, falando, olha, queremos estender os efeitos da recuperação, não para buscar algum tipo de indenização para o controlador que comprou, e sim para o colegiado de credores. E quem, normalmente, quando você inicia um procedimento, e aí eu tenho aqui o Dr. Fábio, que é administrador judicial, outros administradores judiciais, o Dr. Bernardo está aqui também, quem faz esse procedimento, quem representa a empresa lá fora, normalmente é o administrador judicial. E nesse caso, não. Nesse caso, nós levamos a instauração da Chapter 15 para fora. Quem foi o representante da empresa lá foi o advogado, que neste caso até fui eu. Apresentamos para o juízo de lá. O juízo entendeu que seria possível, sim, iniciar o procedimento da Chapter 15. Iniciou o procedimento, nomeou o advogado como representante da empresa para um processo investigativo. E aí sim iniciou-se a extensão dos efeitos da recuperação. A coisa foi andando, o procedimento iniciou-se com busca de documentos, procedimento bem investigativo mesmo. Num dado momento, a parte que estava sendo investigada entrou com uma contestação, falando o seguinte, não, isso tem que ser feito em ação própria. Isso não pode ser feito dentro de uma recuperação. Isso não pode ser a extensão dos efeitos. Por um motivo, até por um erro nosso. Por quê? Porque o incidente que se instaurou no processo de recuperação no Brasil estava em segredo de justiça. E foi um erro bobo. E aí o juiz de fora falou, não, se está em segredo de justiça, você não está protegendo o colegiado de credores.
Então, suspendeu o procedimento para que fosse esclarecido isso e comunicou o juízo pela cooperação, o juízo no Brasil. O juízo no Brasil entendeu o pedido, nós entramos, pedimos para tirar o segredo de justiça, tirou-se o segredo de justiça, aí voltou-se tudo através de audiência, voltou-se o procedimento, e o procedimento hoje ele existe como investigativo, e também a busca desses valores com o antigo controlador está sendo feito através de ação também, de execução no Brasil. Então, aí a gente começa a ver a dimensão do que você pensa em rastreamento de ativo, né? Você está pensando num procedimento de proteção. Eu achei um caso bem interessante porque, no fim, você estendeu os efeitos de uma recuperação no procedimento investigativo em prol dos credores, porque senão não caberia esse procedimento. Quando você fala em procedimento de ativo, investigação, você está pensando exatamente nesse sentido. Queria trazer esse caso para vocês aqui também. E só para concluir, não dá tempo da gente continuar, e eu acho que é para outro seminário, fica aí a sugestão para o Dr. Rodrigo Carcelian, que está aqui, a gente pensar na Convenção de Singapura, que foi agora ratificada, e eu acho que aí dá para a gente trabalhar bastante, tanto na questão do rastreamento do ativo, como você trazer patrimônio aí através de outros, os famosos meios adequados de aplicação do direito. Muito obrigado. Eu tenho aqui uma provocação, mas uma provocação memorável. O doutor Elias Mubarak. Pode ter intimidade, né, para assim estar aqui no escrito, não nada a alterar, não é? E tenho que respeitar muito os Elias, porque um deles subiu num carro de fogo para o céu e não foi brincadeira. Elias, você atua em um caso inusitado de investigação de um ex-controlador de uma empresa em recuperação judicial, da qual você é o advogado e representante legal do procedimento estrangeiro aberto no exterior. Como se deu o tratamento dessa situação? Gostaria de nos brindasse com a resposta. Esse caso da provocação, ministro, é exatamente isso que eu contei aqui, que é um caso de Chapter 50 contra um antigo controlador dentro de uma recuperação judicial, ou seja, extensão dos efeitos de uma recuperação dentro de uma recuperação judicial. Essa é a diferença de você utilizar a Chapter 50 de forma diferente, né? Porque você poderia usar a ação própria, e nesse caso não. E aí tem aquele detalhe que a gente comentou aqui, tudo foi feito em prol dos credores. Se não tivesse no plano de recuperação, que o fruto daquela busca fosse para pagar credor, você não poderia estender os efeitos. Agradeço-lhe muitíssimo, só vou dar aqui uma certa técnica de desenvolvimento dos trabalhos, para que todos somos convencidos de que repetição só fica bem no bolero de Ravel. Portanto, e para mostrar também que eu estava sorvendo e absorvendo palavra por palavra que o nosso Elias estava falando aqui. E faço, então, um registro de meio minuto, que gostei muito também da abordagem sobre a ótica, que não poderia ser de outra forma, da boa-fé objetiva, que foi recebida como uma grande novidade, que já estava no BGB desde o fim do século. Perpetrado praticamente semanalmente. Então, nós tínhamos aí dívidas tributárias que vinham se acumulando em detrimento do pagamento dos credores e em detrimento do pagamento de outros credores que fossem de classes trabalhistas ou de classes quirografadas. Nesse sentido, né, nós, até pela questão da transparência envolvida, nós tínhamos agentes de nossa empresa que ficava diretamente ligado, e
com esses elementos de convicção que nós vimos colocando, nós também tivemos ciência acerca de um procedimento de cassação da inscrição estadual daquela empresa. E, em conjunto, uma força-tarefa envolvendo tanto a Procuradoria do Estado de São Paulo, juntamente com a nossa empresa que estava atuando naquele processo como a Jota, nós então conseguimos verificar que havia, de fato, uma série de desvios patrimoniais que acabavam se fazendo presentes. De fato, aquela empresa acabou tendo a sua falência convolada e hoje nós estamos aí à frente desse processo. E nesse contexto, ministro, nós achamos também importante nós ressaltarmos a importância do procedimento que ainda é anterior ao incidente de desconsideração, mas qual seja justamente o incidente de rastreamento de ativos, quando ainda há o diferimento do contraditório. Justamente porque, nesse momento, é a oportunidade, talvez mais latente, de produção de provas. É a oportunidade, seguramente, em que se pode robustecer de forma muito detalhada, de forma muito minuciosa, justamente aquele elemento de prova, aquele elemento de convicção que chegará para o magistrado oportunamente, para que assim se possa mitigar todos os efeitos que venham gerar uma demora e uma questão muito tardia no processo. Nós temos visto que quando se coloca esses relatórios de forma muito incipiente e sem que se aprofunde a questão do caminho do dinheiro, a questão da autoria e da materialidade desses crimes aquisitivos, a dificuldade que tem se colocado para os magistrados, justamente porque, com o contraditório efetivamente exercido numa segunda etapa, isso seguramente nós já temos, obviamente, pelo sistema recursal brasileiro, uma série de possibilidades para que aqueles acusados venham a se defender, mas, dando ao magistrado aquela condição efetiva de ter um relatório bastante exauriente, no sentido de análise daquela prova especificamente sobre o crime aquisitivo, isso irá possibilitar ao magistrado que possa, com muito mais tranquilidade, fazer a análise e fazer o enquadramento daquele crime aquisitivo nas próximas etapas que se seguirão, que seja, por exemplo, na desconsideração da pessoa jurídica e até nos acordos de cooperação com as cortes internacionais. Temos visto, sim, obviamente, quando se coloca, desde o início, um relatório que seja bastante detalhado, que seja bastante minucioso, a possibilidade de se alcançar efetivamente o beneficiário final da fraude se coloca como uma condição sine qua non. Então, nesse sentido, nós colocamos como, de fato, uma questão muito importante de que, desde o início desse processo, quando nós estamos ainda verificando aquela ocorrência de uma possível fraude, que se dê a atenção devida nesse momento. Nós sabemos, como até já tivemos aqui alguns antecessores dos painéis anteriores, justamente que sabemos acerca que uma falência, ciente desse eventual desvio, isso irá, de fato, ocorrer uma demora, um atraso no processo. A questão é a análise da viabilidade desse incidente. Se, de fato, aqueles desvios que foram já detectados pelo AJ no momento anterior, se, de fato, eles são efetivamente consistentes. Nós não devemos colocar a massa falida e os credores numa situação de dificuldade maior do que eles já estão. Então, nesse primeiro momento, é importante, sim, fazer uma análise da viabilidade desse incidente, se, de fato, ele irá resultar num proveito financeiro futuro. E com essa análise de viabilidade, aí sim, eu creio que é o momento oportuno de se investir nessa tarefa.
Sabemos que é uma tarefa árdua, é uma tarefa que irá colocar esse administrador judicial efetivamente na linha de frente, como disse mesmo o doutor Elias. Afinal de contas, nós mesmos é que iremos liderar isso nos acordos de cooperação e nos tribunais internacionais. E, nesse momento, nós temos que ter essa tranquilidade de auxiliar na produção de prova, trabalhar nessa produção de prova para que ela seja, de fato, exauriente, para que, depois, nós possamos encaminhar isso para uma fase efetivamente judicial e com esse contraditório que irá efetivamente se perpetrar, para que essa análise seja efetivamente que ela se coloque de forma muito objetiva. Então, é muito importante que nós demos essa importância a esse incidente e depois também verificando nos acordos de cooperação a questão da desconsideração da pessoa jurídica e dos acordos de cooperação. Então, eu penso que a minha contribuição para esse painel é justamente para isso. Na medida que nós teremos agora, em seguida, as palavras do magistrado, da doutora e do Ministério Público, a questão efetivamente de, assim como eles são atores no processo e efetivamente participarão disso, seguramente as ações desse administrador irão impactar diretamente as funções deles. E nesse contexto, então, que entendemos pela importância, e devolvo, então, a palavra ao nosso moderador. Muito obrigado. Agradeço-lhe muitíssimo, doutor Fábio de Souza Pinto, e, prosseguindo, lá no roteiro que tenho aqui às mãos, vamos com muito gosto ouvir as palavras de Cláudia Helena Batista. E quero, até para me explicar, porque a minha mulher já participando, de certa forma, que essa intimidade, esta falsa intimidade, e eu me lembro, quando digo falsa intimidade, eu lembro-me do Barão de Tararé, que dizia que se devia ir às noites de autógrafo, porque ela serve para revelar uma falsa intimidade com o autor. E então eu explicar que, respeitosamente, me dirijo agora à doutora Cláudia Helena, ponho um Batista, o Cláudia Helena Batista, não dispenso meritíssima, porque os juízes são tão diferentes, às vezes, que eles se apropriaram de um substantivo, do mérito, e botaram no superlativo, quer dizer, que é um privilégio dos adjetivos, como sabemos todos nós, que dominamos, que falamos em língua portuguesa, na língua certa do povo, ou na língua errada do povo, enquanto nós ficamos, às vezes, dizia Bandeira, macaqueando a sintaxe lusíada. Então, peço à doutora Cláudia Helena Batista, e, como é a hora e a vez das provocações também, já faria a pergunta que me foi aqui devidamente repassada. Doutora Cláudia, ao longo desses 4 anos, como juíza titular da primeira vara empresarial de Belo Horizonte, você vivenciou, olha aqui, já que vai alta intimidade, você vivenciou alguns casos de DPJ, sendo um deles de bastante repercussão, e que repercussão, que inclusive envolveu o rastreio de ativos. Como tem sido a gestão prática desses IDPJs? Dispenso de fazer a decomposição da sigla. Com a palavra, Sua Excelência. Muito obrigada, muito honrada. E eu vou dizer a vocês que, desde que começou a pandemia, é a primeira vez que saio de Belo Horizonte e fiz isso com muito orgulho para participar desse evento aqui no IBRA. Tamanha a minha consideração, meu carinho por essa comunidade, por esse trabalho fantástico que está sendo desenvolvido pelo doutor Rodrigo, pelo doutor Cricor, pelo doutor
Eronides, pelo doutor André, enfim, todos os que eu passei a conhecer e até poder nomear por nomes e com uma certa intimidade. Perdi amigos nessa pandemia, perdi parentes, tive a Covid e tenho a sensação de que nosso mundo não será o mesmo depois desse evento, né, de tamanha magnitude. Mas também acho que é um ressurgimento e é interessante que a minha primeira fala é nesse sentido. Esse terceiro seminário, também participei do primeiro, e eu tive assim, um longo aprendizado, não tenho vergonha de dizê-lo. Quando eu comecei a trabalhar na vara empresarial, eu tinha uma certa referência do direito empresarial, pelos casos que tive ao longo da carreira, e um deles sempre dizia isso, né? Nas falências o falido é rico, né? E a massa é pobre. Sempre havia uma certa desconfiança, um certo mal-estar da comunidade jurídica com os processos de falência. E, por outro lado, por serem intermináveis. Você entrava, saía e voltava, e lá estava o processo de falência, sem um fim, sem uma conclusão. Então, quando a vara empresarial foi disponibilizada, muitos amigos me falaram assim: doutora Cláudia, a senhora é conhecida por ser exterminadora de processos, conhecida por ter aquela preocupação com a finalidade e o aspecto prático do processo. O que você vai fazer nessa vara? Exatamente isso, é o que tentarei. E eu tenho passado por essa experiência de verificar isso e volto a dizer por que eu estou falando isso. Um incidente dentro do direito processual civil, ele é algo muito simples. A gente pega um incidente de gratuidade de justiça, um incidente de falsidade de documento. É uma coisa muito simples, é acessória. Você pega ali aquele dado, destaca ele do processo, faz ali um procedimento muito simples, devolve a conclusão do processo e o processo segue. Então, esse é o sentido de ter um incidente. De repente, eu tenho que lidar com um incidente, né, que aparentemente deveria ter essa simplicidade, se a gente olhar, né, o normativo do CPC é simples, você pega ali os dados, como foi muito bem falado, os colegas aqui falaram muito bem, você pega todos os indícios de fraude, de confusão patrimonial, de algo que está muito claro ali. Essa clareza leva, vamos dizer assim, às vezes a necessidade de prova, que você vai buscar, às vezes com contraditório diferido, aquela coisa toda, e leva o juiz a dar, então, uma primeira decisão liminar, né? E essa primeira decisão liminar já tem ali todos os elementos. Qual seria o papel do contraditório? Ou desconstruir aquilo, certo? Ou então trazer elementos que não estavam ali. Só que a experiência vem mostrando que quando isso começa, o incidente vira uma ação, com todos os percalços de uma ação. E aí você tem que enfrentar todos os dias situações que não seriam próprias de um incidente, desde uma contestação, sei lá, com 300 preliminares, 400 teses e tudo mais, com uma série de coisas que vão sendo colocadas, até mesmo perícia. E uma coisa que você deveria encerrar rapidamente, pois era só mesmo fazer ali uma breve instruçãozinha e dar uma decisão, que inclusive é interlocutória, não se trata nem de uma sentença, né? O código fala que é uma decisão interlocutória, e eu tenho lá um deles, né, com 4 anos, com perspectiva de fechar, e assim mesmo já sabendo que no dia que eu publicar esta decisão interlocutória, no dia seguinte eu tenho recursos, embargos declaratórios, e mais recursos, e mais embargos declaratórios, e realmente é dessa forma. Então, esse aspecto do trâmite me fez pensar em algumas coisas que hoje eu tenho como preocupação. Até porque, quando a gente fala em cooperação internacional, e é uma outra coisa que eu aprendi ao longo do tempo, você tem que tentar entender o sistema onde aquele colega, aquele juiz auxiliar, que a gente chama assim, né,
Então, um dia que eu cheguei e falei para minha mãe, o juiz americano é meu auxiliar. Isso não existe, né? A gente sempre tem a sensação de que o judiciário brasileiro, o próprio país, é subalterno. Como que eu poderia ter um colega juiz auxiliar, né? E, ao longo do trâmite dessas ações, a gente vai entendendo que essa cooperação é a seguinte: a juíza brasileira ordenou, nós vamos cumprir aqui. Mas, ao longo, a gente vai passando por uma vergonha muito grande. O que é essa vergonha? De não conseguir explicar para esse colega que o processo não acaba. E o juiz fica assim para a gente: olha, doutora, eu acho que eu vou aposentar ou até morrer sem ter uma decisão definitiva. E eu estou aqui com essa ordem liminar de bloqueio, mas a gente não consegue efetivar. E por que não consegue efetivar? E aí a gente fala, olha, na verdade, lá em Belo Horizonte a gente tem a expressão assim: eu sou juíza de piso, né? Uma juíza de piso, estou lá no piso. Ou então eu tento explicar, eu sou juíza dentro de um sistema estadual. E o juiz que trata disso nos Estados Unidos, por exemplo, que é o que eu tive, ele é um juiz federal. Mas a Justiça Federal nos Estados Unidos não é por causa da União, mas das leis federais. E aí eu tenho que falar para ele que, embora seja uma juíza estadual, eu trabalho só com lei federal, basicamente com lei federal. E aí aquilo vai fazendo na cabeça do colega e das explicações que a gente tem que dar, às vezes, uma confusão e a gente fica com vergonha. Vergonha porque a gente não consegue dizer, olha, eu realmente gostaria de decidir e o senhor pode mandar o que o senhor achou aqui para o juiz do Brasil que nós vamos decidir. Mas eu não posso te apresentar um trânsito em julgado. Isso não existe, eu não tenho. Então, é uma questão que me faz pensar, a gente tem que criar mecanismos. Ou eliminar, nesse caso, por exemplo, quando se tornar definitiva, possa fazer esse efeito, e daí a questão trazer para o Brasil, claro, não vai haver perigo de uma questão de reverso. Por quê? Porque o dinheiro estaria bloqueado na justiça brasileira. Mas, do jeito que nós fazemos, a gente tem uma situação que eu não tenho certeza se eu vou ver o fim. E isso me frustra bastante. Até porque, sabendo como o nosso sistema funciona, os juízes tendem a ficar pouco tempo porque querem seguir normalmente a sua carreira. E aí, quando você pega um processo de incidente de desconsideração, como eu estou falando, que tem 23 volumes, certo? E mais ou menos 4.000 páginas, até para você fazer essa decisão, com todos os outros afazeres que nós temos, se torna uma coisa realmente vultosa, uma coisa enorme. Uma situação que a gente fala assim, nossa, eu teria que largar todos os meus processos, ficar encerrada na minha casa um mês para dar conta de fazer esta decisão interlocutória. Esses percalços, essa quantidade enorme de recursos, essa indiciocracia que nós temos no Brasil para resolver as coisas, vem me angustiando. Mas, por outro lado, vendo seminários como esse, amigos como vocês, eu vejo que nós estamos avançando, né? Estamos avançando. A legislação, na primeira vez que eu participei num seminário, sequer reconhecia a cooperação internacional, agora já vem. São feitos que, se a gente pensar para o Brasil, foram rápidos, né? 4 anos que eu estou nessa vara, eu vi muita diferença, muita coisa boa acontecendo. E a mensagem que eu trago é isso: é preciso coordenação, é preciso ajuda mútua, é preciso humildade para reconhecer os nossos erros, é preciso vontade de aprender, né, sempre e cada vez mais. É preciso pensar numa estrutura de poder judiciário que tenha um plano de gestão, que tenha um fim para ser perseguido e que a gente possa, então, sonhar, né, com um Brasil muito melhor, um país pós-pandêmico, democrático, justo, né, e que traga para as pessoas essa procura, que eu sempre digo, e estou encerrando, que as pessoas não se importam com as teses jurídicas,
As pessoas não se importam com a beleza da sentença, elas se importam com o resultado. E outro dia, conversando com uma senhora muito simples, ela tinha um problema lá de vizinhança, eu expliquei para ela, do ponto de vista jurídico, olha, tem muito jeito e tal. Ela falou assim, não precisa mais falar nada não, eu perdi, não é isso? Quer dizer, é isso que as pessoas querem saber. Perdi, ganhei, está aqui o dinheiro, não está aqui o dinheiro. Eu quero que a gente tente enxergar, né, mais dessa forma, porque senão realmente nós vamos criando mais e mais instrumentos menos e menos eficazes. Muito obrigada. Mais uma vez, muito grato à doutora Cláudia Helena Batista por essa magnífica intervenção. E eu, em homenagem ao seu Estado, diria, você podia esperar o quê? Uai! Seguindo aqui a sequência, cabe-me conceder a palavra ao doutor Joel Bartolom Júnior, promotor de falências do Ministério Público de São Paulo. Com a palavra, Sua Excelência. Aqui ao meu lado. Portanto, veja que não somos tão íntimos, ainda bem que eu apliquei uma excelência. Boa tarde a todos. Preciso agradecer o convite da pessoa do Dr. Rodrigo, presidente do IBRA. Estender ao doutor Euronides esses cumprimentos iniciais, meu amigo de Ministério Público, com quem dividimos, né, esses 20 anos que eu estou lá, dividi com o doutor Euronides esse tempo todo e aprendi muito trabalhando junto com você. O ministro Matias, e cumprimento os demais integrantes desse painel. A mim me coube de dizer acerca da minha experiência desse tempo todo, acerca do Instituto da Desconsideração. Eu vejo que, no geral, as alterações legislativas, até mais recentes, que vieram a fomentar mais, inclusive, acho que fomentou esse seminário, né? Até porque eu trabalhei na falência desde a antiga lei, quando não havia desconsideração, a lei não previa, o Código Civil não previa desconsideração. Então, o único ordenamento jurídico que surgiu, à época, era o Código de Defesa do Consumidor, numa lei de 90. Mas ela previa a desconsideração voltada para o prejuízo, para coibir o prejuízo do consumidor. Então, ela elencava lá diversas modalidades que caracterizariam a desconsideração, como, por exemplo, até a própria decretação da falência. Ou seja, se a decretação da falência causasse prejuízo ao consumidor, isso seria motivo para desconsiderar a personalidade jurídica. E mais ainda, o mero encerramento irregular de suas atividades, se causasse prejuízo ao consumidor, também daria causa à desconsideração, entre outros exemplos da lei. E a gente, então, tinha que trabalhar com essa lei, desse período, né? Dos anos 90, né? Vamos dizer assim, até o início dos anos 2000. Então, era comum a gente receber alguns pedidos de desconsideração com o seguinte fundamento: olha, o comerciante, o empresário, abandonou a empresa, deixou uma dívida que deu causa à quebra e pronto. Houve o encerramento, né, irregular de suas atividades, houve decreto de quebra e isso dá causa à desconsideração. Ora, havia um fundamento legal para isso. Então, era esse o arcabouço legal à época que a gente tinha que trabalhar. Até que em 2002, né, o novo Código Civil veio disciplinar, né, melhor o Instituto da Desconsideração, prevendo, sim, a prática da fraude, né, naquela modalidade de abuso da personalidade jurídica.
seja pelo desvio de finalidade, ou seja pela confusão patrimonial. Dando mais, ficando assim uma definição mais semelhante à desconsideração do direito americano, né? Anglo-americano. E esse artigo 50, ele foi... Recentemente, houve uma alteração legislativa da Lei da Liberdade Econômica de 2019, que deu uma aprimorada ainda mais no conceito. Ela acaba restringindo o alcance da desconsideração aos sócios que foram efetivamente beneficiados, direta ou indiretamente, pelo abuso, né? Deixando, então, de responsabilizar aqueles sócios que não deram causa a esses abusos. Coisa que também na anterior lei não existia, né? A desconsideração era indiscriminada a todos os sócios. Agora não, houve esse aprimoramento, no meu ver. E mais ainda, essa lei que deu essa nova redação ao artigo 50, ela define explicitamente o que seria desvio de finalidade, o que seria confusão patrimonial. Ela diz também, no parágrafo 4º, ela prevê que a mera existência de grupo econômico não autoriza a desconsideração. É uma coisa que a gente enfrentou muito, durante muito tempo isso. Era comum, o credor requeria a desconsideração de uma outra empresa só por se tratar de um mero grupo econômico, sem apontar qualquer fraude, né? Sem apontar qual seria o abuso da personalidade jurídica. E hoje não. Hoje a lei passa, eu entendo assim que ela aprimorou o Instituto, né? De modo a consagrar ainda mais a utilização desse Instituto. E mais ainda, o novo Código de Processo Civil, que é de 2015, veio criar o incidente de desconsideração. Né? Veio prever, né, como se processa esse incidente. E ele começa dizendo que quais são os atores dele, né, que são as partes do processo, e o Ministério Público, né, que vai a parte que me toca. Né? Então, ele prevê a atuação do Ministério Público, lógico, desde que ele atue no processo. E também que prevê expressamente que não pode ser decretada de ofício pelo juiz. Né? E, mais importante ainda, ele estabelece o devido processo legal ao garantir o contraditório, quando ele determina a citação dos requeridos, ao garantir o princípio da ampla defesa, quando ele permite a dilação probatória. Então, essas modificações legislativas, eu vejo que elas vieram para prestigiar o Instituto. Tudo isso que foi dito, ao se aprimorar bem o seu conceito, hoje a gente tem bem delimitado o que seria a desconsideração, né? A gente sabe quais são os seus participantes, quem pode requerer. Entendo que o Ministério Público tem que atuar nesse tipo de feito. E isso tudo vem prestigiar a segurança jurídica da parte. E para nós, os operadores do direito, dá mais conforto para nós atuar. E até um pouco de conforto pelo que a doutora Cláudia disse, todos os percalços que a gente tem no processo, mas eu acho que pelo menos todas essas alterações legislativas dão um pouco mais de segurança. Eu não resisto, ainda que eu não tenha mais, e sem abusar deste poder efêmero de estar aqui em substituição, mas lembrar, já que estamos em São Paulo, uma terra onde deu o Miguel Reale, que, já que Vossa Excelência citou aqui também, o Código 2002, já que estamos tratando da desconsideração da personalidade, já que estamos tratando da ética de muitos pontos
da ótica de ver o direito, lembrar que este Código Civil já está inspirado em 3 grandes pilares. E o deles, a eticidade, a socialidade e a operabilidade. E, de certo modo, de muitos modos é o que está sendo feito aqui. Até porque a desconsideração da personalidade já tinha entrado no Código de Defesa do Consumidor e outras normas assim. É bom saber que o Machado de Assis teria uma grande resposta, já que estamos tão perto do Natal. Mudaria o Natal ou mudei eu? No seu famoso soneto de Natal. Felizmente, está mudando tudo. E o direito há de ser sempre a força do cidadão e o grande instrumento da paz social. Seguindo aqui a sequência, eu tenho o prazer de convidar para usar da palavra o doutorando Lúcio Ângelo Júnior, que é da Advocacia Geral da União e doutorando da Universidade de Salamanca. Com a palavra, o ilustre profissional do direito, ou como disse o nosso promotor, operador do direito, né? Eu não sei, os advogados, a área do direito está tomando o lugar dos cirurgiões. Então, com a palavra, Sua Excelência. Perfeito. Boa noite a todos. Vou pedir ao operador só que me dê um feedback, se estão me escutando bem. O áudio parece que foi mutado aqui da minha recepção. Tá, agradeço a todos. Muito obrigado, ministro, pela introdução. Muito obrigado também ao IBRA pelo convite para mais um ano para estar representando aqui a Advocacia Geral da União, nessas temáticas principalmente relacionadas à cooperação jurídica internacional, que geram bastante questões ainda. Agradecer a pessoa dos doutores André, Crico e Rodrigo, por estarem sempre promovendo, né, essa frente de rastreamento de ativos, que, em última instância, como bem colocou o ministro, é uma garantia de operabilidade e eticidade do nosso sistema jurídico como um todo. E eu não sei se falar nessa ordem, né, depois já dos outros painéis, vai fazer a minha missão aqui ficar mais difícil ou mais fácil. Mas, de todo modo, tudo que foi tratado, por muitas vezes se viu que culmina com diversos problemas de acesso à jurisdição estrangeira, né, de acesso aos mecanismos de cooperação internacional. Por sorte, com o advento do Código de Processo Civil de 2015, novos instrumentos, no artigo 26 e subsequentes, vieram a ser colocados à disposição do operador do direito, né? Passamos pela cooperação jurídica internacional, propriamente dita, com modalidades de auxílio direto e uma regulamentação também bastante ampla em relação às rogatórias. E é interessante observar, e aí já trazendo um pouco para o lado da nossa pesquisa, o lado acadêmico, que a cooperação jurídica internacional, isso está no próprio caput do artigo 26, ela prevê a existência de tratados entre os países para que eles possam ser devidamente operados. E existe uma tradição jurídica, pelo menos no plano internacional, segundo umas últimas buscas que foram feitas aqui na Universidade de Salamanca, no sentido de que ainda a cooperação internacional para fins de recuperação de ativos, ela é muito baseada em uma faceta penal. Grande parte dos instrumentos multilaterais concebidos no início do século XXI, finais do século XX, eram centrados, de fato, na necessidade de combate à criminalidade organizada, né? E também na indisponibilização desses ativos. O que faz com que, certas vezes, existam lacunas quando se transfere esse tipo de necessidade de cooperação para uma cooperação não criminal. E isso, trazendo já para a nossa experiência de Advocacia Geral da União, por vezes trouxe certos entraves em ações de probidade administrativa, que antes dessa modificação legislativa, que suprimiu a legitimidade, foi uma supressão infeliz, na minha opinião acadêmica, né, de um dos atores que poderia auxiliar nesse combate.
era bastante veiculado pela Advocacia Geral da União e, por vezes, pelo fato de ser uma jurisdição não criminal, muitos entraves também eram encontrados. E daí também eu me compadeço da colocação da doutora Cláudia, que muitas vezes essa interface, essa conexão com a jurisdição estrangeira, ela fica um pouco truncada, porque existe, por vezes, o nosso sentimento é de que existe uma incompreensão recíproca dos instrumentos e dos sistemas jurídicos brasileiro e do estrangeiro. Temos que ver que é uma via de mão dupla. Na medida em que o exercício da jurisdição é realizado pelo magistrado brasileiro, ele deve chegar de uma maneira que seja compreensível para outra jurisdição. E, por muitas vezes, os sistemas são distintos. Eu acho que a clássica dicotomia entre o direito consuetudinário e o direito positivo que temos, né, o common law e civil law, ele não é um problema que sai da nossa decisão. A nossa decisão ela é rígida, ela é perfeita, mas quando ela vai ser, se posso usar a expressão, traduzida para o sistema jurídico, os entraves começam a aparecer. Voltando um pouquinho, retomando a questão dos instrumentos jurídicos à disposição, eu queria retomar uma fala que o doutor André colocou no seu painel, porque por diversas vezes esses pedidos e essas informações presentes no processo, já quanto ao elemento fraude para fins de desconsideração, elas estão conectadas a uma causa penal subjacente. E é muito interessante, e aí eu acredito que seja dever do advogado, e falo como advogado também, de buscar informações acerca de uma potencial conexão com causas criminais. E por que isso? Porque o Brasil hoje, além dos instrumentos multilaterais, a Convenção da ONU Anticorrupção, a Convenção de Palermo, dentre outras, né, que prevêem a recuperação internacional de ativos, por vezes é interessante que esse tipo de informação, elas permitem, nos tratados bilaterais principalmente, eu estava aqui estava olhando agora o site do Ministério da Justiça, pelo que consta agora tem 21, por vezes eu não vou dizer brechas, mas eu gostaria de dizer que há previsões específicas em que, ainda que a causa não haja um processo penal formalmente instaurado, não haja sequer o recebimento de uma denúncia, é possível saber se há um inquérito, se há uma investigação instaurada, e para alguns tratados, como já aconteceu, isso basta. Ainda que não para a decretação de medidas constritivas, todavia pode servir para medidas informativas, né, que possam vir auxiliar na cognição do magistrado sobre as circunstâncias subjetivas e objetivas presentes naquele caso, naquele incidente de desconsideração. E daí, talvez já também me direcionando um pouco para a pergunta do ministro, o que parece, né, como facilitar esse entendimento da jurisdição estrangeira no que nos compete? É óbvio que há sistemas de ordem pública distintos, sistemas legais absolutamente diversos, e que dificilmente esse filtro vai deixar de ser feito pela jurisdição. Mas de que maneira, como agentes, né, operadores do direito brasileiros, poderíamos fazer esse iter procedimental ser facilitado para que a nossa contraparte compreenda aquilo que buscamos? Acho que o primeiro ponto é estabelecer, e já trazendo para o IDPJ, estabelecendo claramente quais são os efeitos subjetivos da decisão, quais são os fundamentos que trazem a desconsideração da personalidade jurídica para fins deste processo específico. E aí um elemento muito importante que eu acho que, quando se fala do abuso da personalidade jurídica, uma das palavras que mais se utilizou hoje aqui foi o elemento fraude. Então, na medida em que, caracterizada legalmente, cumpridos os requisitos previstos para que seja reconhecida uma fraude, é uma palavra que eu acho que não deveríamos ter melindres de utilizá-la. Se há ocorrência de fraude, se há uma convicção, né, do operador do direito, e principalmente daquele que decide, do magistrado, de que houve uma fraude com base nos elementos objetivamente apurados dos autos, isso deve ser informado, sim, de forma clara e explícita para que o magistrado estrangeiro compreenda qual o fundamento dessa decisão. E isso reforce também a juridicidade da nossa decisão no plano, porque a fraude ela é um elemento proscrito em quase todos os ordenamentos. Isso é muito significativo. E, ao mesmo tempo, o elemento objetivo, como muito bem colocou o doutor Fábio, eu acho que o doutor Guilherme também mencionou, a obtenção antecipada de dados, né, de informações,
E o contraditório diferido ele pode ser muito útil nesse pormenor, que se delimitem eventuais indicações de onde se encontram ou como podem ser encontrados os bens pertencentes ou que haja indicativos de que pertençam ou que estejam sendo usufruídos por aqueles sujeitos identificados anteriormente. E isso é deveras importante para quê? Para que se evite o que se chama, e é uma expressão comum já, né, bem consagrada, para que se evite a caracterização, ou ao menos que a interpretação desse decision seja feita na forma, se diga que é uma fishing expedition, ou seja, é uma ordem judicial, é uma ordem desarrazoada, que se tenta buscar todo e qualquer tipo de informação indistintamente, para que depois, né, se selecione aquilo que vai vir a ser útil ou não. E isso, além de não bem visto, isso geralmente não é admitido pelos magistrados estrangeiros e muitas vezes cai até no próprio filtro da autoridade central. Portanto, eu acho que, em síntese, aqui era interessante falar em elementos subjetivos bem delimitados, relacionados ao IDPJ propriamente dito e aos seus requisitos legais, sejam da teoria maior, sejam da teoria menor, assim como os elementos objetivos, relativos a eventuais bens que existam. E, por fim, queria só relatar também que há soluções, né, em não se conseguindo esse elemento informativo sendo, por vezes, não dando resultados, é algo que novas circunstâncias, novos dados do processo podem vir auxiliar posteriormente. Então, isso aí também trazer, né, a importância do papel dos advogados para essa informação, para essa colaboração com o magistrado. Porque o sistema brasileiro, para o estrangeiro, assim como o sistema estrangeiro para o brasileiro, ele não é intuitivo. Então, por vezes, esse tipo de informação, esse tipo de know-how já adquirido, é muito importante para que ele possa trazer resultados úteis ao processo, que, como a doutora Cláudia colocou aqui, fazendo uma autocrítica, por vezes, o nosso sistema recursal não facilita muito, né? E o processo se estende, e o trânsito em julgado ainda é tido como um parâmetro muito rígido para a obtenção de uma decisão final lá fora. E eu acho que como último recurso, né, como bem colocou o Dr. Keylor também não se pode descurar de um acesso direto à jurisdição estrangeira. Eu falo isso para os senhores porque até mesmo o poder público, por vezes, promove esse acesso diretamente na jurisdição, na busca da recuperação de ativos, quando isso faz um sentido econômico. Bom, já estou sendo alertado aqui pela organização que eu estou me aproximando do meu tempo. Gostaria mais uma vez de agradecer ao IBRA pelo evento. Espero ter podido contribuir de alguma maneira e novamente me coloco à disposição e devolvo a palavra ao nosso moderador, ministro. Muito obrigado. We're not really talking about that. We're not talking about money which has been honestly earned. We're talking about money where there's been cheating and where businessmen have cheated people and made a fortune and hidden it behind trust and company structures. And my central message, based on my experience, is to keep a completely open mind about how you go about unraveling the trust and company structure and getting to the beneficial owner, because it's highly likely that there'll be a different answer to every case that you investigate. The offshore centers need to be treated separately. So even though it's very easy to think that Jersey, where I live, Cayman, BVI, Bahamas, Barbados, Bermuda, all the rest of them, Singapore, are the same. They're not. They are not the same. They have different rules and regulations. And probably most importantly, they have very different regulatory environments. So there are different expectations of the trust and corporate service providers who do business in each of the islands. When I said keep an open mind, that's exactly what I meant. And what is really important is where the assets are located. So if you can locate assets, where are they? Which jurisdictions are they in? And I'll start with a fairly, I hope, straightforward example. If you have
a Cayman Islands trust, and it holds assets which take the form of real estate in Miami. So let's assume a British Virgin Island company holding real estate in Miami through a Cayman Island trust. Well, it's the Miami judge that's got his eye on that property, isn't it? Not the Cayman Islands judge. And I suspect we've all seen enough cowboy movies to know how Americans sometimes react to situations. And many, many times I've seen US judges just ignore completely the offshore structure and take the asset from under the noses of the offshore people. So where the assets are is really important. The offshore centers, I'm going to talk generally. They all have their different laws. I'm going to talk generally about how they approach companies. They take companies very seriously. And I should say I'm including England and Wales as offshore at the moment. They take companies very seriously. They will not ignore the company unless there is no other option. They're always looking for another option. And we started the day with one of the ministers talking about Salomon and Salomon. That's the starting point for all of the offshore centers and in England and Wales. If, however, somebody has used a company and interposed it to evade a liability, evade something that they owe, then the offshore courts will ignore the company and just go straight to the company. I'm going to talk through, I've only got 5 minutes, a few examples. And in my experience, trying to turn the offshore structure, which has been set up by the bad guy or the bad girl in this day and age, against that person is really important. So always start thinking, how can I turn the structure against the bad guy? I'm going to give you 2 examples. And some of you may have heard of me talk about the first thing I'm going to mention before. The famous Paolo Maluf case. He, as you all know, was extraordinarily dishonest. And I often speak at conferences about it and say you have to admire the ingenuity of the dishonest structure that he put in place. It took a great mind, and it doubtless took a lot of money to get somebody to advise on the structure that he put in place. But with the help of the Brazilian prosecuting authorities, assets were traced into New York and then into a Jersey trust structure. And through the Jersey trust structure, into 2 British Virgin Island companies. So what we did was sue the 2 companies in the British Virgin Islands. So we said they were party to his fraud. They helped him. They were complicit in the fraud. And so we brought proceedings against the 2 British Virgin Islands companies in Jersey because that's where the assets were. And we succeeded. We won at trial. We said that the controlling mind of the companies was Paolo Maluf. Who else was it? It wasn't the people who he'd put in as nominee directors. It was him. And the court found that the mind of the company was Paolo Maluf. Maluf controlled the company. Therefore, his behavior fell to be included with the companies. And so judgment was given against the companies and assets were recovered. So it's a good example of turning the structure against the bad guy. You won't always be able to do that, but it's a good starting point. My second, I've got 2 minutes, so I'm going to do this quickly and something else. Another method of doing this is if it's obvious that offshore companies have been used to perpetrate fraud,
you apply to the offshore courts to have a liquidator appointed under something called a just and equitable principle. And really, for the present purposes, that means because they're obviously fraudulent. They've obviously been used in fraud. Normally, to appoint a liquidator, you need to have an acknowledged debt which hasn't been paid, or you need a judgment. You do not need those on just and equitable winding up. So you can, if it's obvious the company's been used as a fraud, you can have a liquidator appointed under this principle, and they take control of the company. You're all familiar with the layering, a British Virgin Island company, say a Cyprus company, then another British Virgin Island company, and then a company in Brazil or Florida. Once you have the liquidator in control of the top company, they have the powers of the shareholders. They can appoint the board, sack the directors, and appoint the board all the way down the structure. You get access to the books and records. You even get access to legal advice that the company has had. So I'm not saying that this is a method that can be used in every case. I'm absolutely not saying that, but I am saying it's something that should be thought about. Lastly, and this is really, I think, to just provoke some thought, don't be afraid of using the criminal laws of even the common law countries, and don't be afraid of using the non-conviction based forfeiture rules. If somebody has a mansion in London which has been bought through a British Virgin Island company with a Nevis, St. Kitts and Nevis trust, which is almost impenetrable, well, think about going to the English authorities and having them forfeit the mansion using their non-conviction based forfeiture laws, and then trying to agree with them those assets being paid to the victims. Again, I'm not saying that that's something you can do in every case. It's obviously not, but it's something that should be thought about. And people don't think, in my experience, enough about how you can use the full breadth of remedies, which can range from prosecution to non-conviction forfeiture to civil remedies to your insolvency remedies. So always keep your options open. Thank you all very much. Thanks a lot, Mr. Stephen Yanbury, on behalf of the organization, especially our boss, our young boss, Rodrigo, will hope in next opportunities to meet you, him. Here. E como está aqui o meu jovem e leal auxiliar, meu fiel escudeiro, Ronald, para que ele, que como a esposa dele está aqui juntamente, agora certamente passeando com a minha mulher, espero que não gastando, da minha parte, eu vou agradecer também a participação do Ronald, e poderá dizer, que tal o seminário? Ele disse, olha, modéstia à parte, eu fui o último a ser citado, entendeu? Como destaque, entendeu? Não sou escola de samba, mas fui destaque. Portanto, creio que, como diz o livro do Eclesiastes, é hora de encerrar, um tempo para tudo, e é hora de encerrar. Não sei se é assim que está no programa. Ele disse, pô, ele vem e resolve e dá um improviso. O improviso sabemos que só fica bem na música de Chopin, e que não era improviso, tanto que resiste até hoje. Então, agradecendo penhoradamente, quer dizer, não penhoradamente, mas não como os penhores da Caixa Econômica, a participação de todos, a atenção e na esperança de que estejamos aqui em outras ocasiões, não estamos fazendo convidados, não, mas é que aprendi com o meu saudoso e querido amigo Viana Moog. Digo Moog porque ele era descendente de holandeses e não gostava que quando era chamado de Viana Moog. Ele disse, não, eu sou Moog porque holandês. Então não vamos entrar nessa briga do nome, mas ele tem uma frase que essa deve estar na consciência de todos, especialmente dos jovens. Quando se perde a capacidade de crer,
É a hora da decadência. E a inovação no direito, que é renovação, é, sobretudo, indício e indicação de um bom caminho, e mostrando que estamos todos na estrada, não de pó, mas de mais do que de pó, na estrada da esperança. Agradecendo a todos, declaro encerrada a sessão, se é que tenho poder para tanto. Tem sim, ministro. Está encerrada, então, esta sessão. Obrigado, ministro. Obrigado a todos os painelistas. Faremos nosso breve intervalo e retornaremos rapidinho para o 6º painel.